Fala, mestres, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou provar para você que tem muita gente pagando para trabalhar porque não sabe de fato precificar nada, beleza? Então eu vou passo a passo para que você saiba como você vai precificar um serviço, como você vai precificar um trabalho, principalmente precificação por HH, ou depois se você quiser fazer precificação por equipamento, mas hoje a gente vai destrinchar tudo sobre esse assunto, beleza? Então, vem comigo. Se você ainda não é inscrito no canal, ei, presta atenção, aperta no botão inscrever-se aqui, deixa o like, porque o like não é purgadinha e você pode dar à vontade, pode fazer quantas vezes você quiser, então deixa seu like aqui que ajuda demais a divulgar o canal. Antes da gente começar, vamos lá. Por que eu falo que muita gente paga para trabalhar? Muitas vezes você olha para uma tabela de precificação de um profissional do mercado e você fala, tá maluco, cara, esse cara tá cobrando muito por um serviço que eu cobro muito menos. E a ideia é o seguinte, é entender quais são as proporções da tua empresa e aplicar para o teu negócio. O que eu vou explicar para você aqui, eu não vou precificar para você, mas eu vou te dar todas as ferramentas e eu vou ensinar você a precificar, beleza? Show de bola? Então vamos lá. Antes de você precificar qualquer coisa, você precisa entender a tua mão de obra, tá? Que é uma coisa tão simples, né? Tua mão de obra. Quanto custa a tua mão de obra? Mão de obra eu falo aí, é o salário mesmo, quanto que custa? Então eu preciso entender qual que é o tipo de contrato que eu vou fazer, se é um contrato de hora homem, se é um contrato de produtividade, não sei. Mas vamos lá. Primeira coisa, vamos supor que o teu funcionário ele tem um salário de R$1.000, beleza? Esse aqui é o funcionário de um auxiliar, é um salário de um auxiliar, beleza? Um exemplo, tá? A gente tem que pegar aí na atual ou no teu sindicato, quanto que é o valor. E o teu prolabore, olha que interessante. Se você for patrão, você precisa cobrar o prolabore da tua empresa, ok? O que é o prolabore? Ou seja, o teu salário. Se é patrão, você não pode depender só do lucro, você tem que ter um salário. Então vamos colocar aqui um prolabore médio aí de R$4.000 para arredondar 5, beleza? Então vamos lá, quer dizer então que a minha mão de obra custa 5.000 por mês? Aí que tá. Já começa tudo errado, porque se o funcionário recebe 1.000 por mês, olha só, se ele recebe 1.000, quanto que ele vai custar para você? Aí depende. Por quê? Se nesse contrato aqui, esse cara receber 30% de periculosidade ou insalubridade, não sei, você tem que adicionar isso no valor. E além disso, você tem todos os tributos. Hoje, uma média de cálculo de uma equipe, a gente pega o salário e faz vezes 2,1, que dá exatamente 80% de tributos, aproximadamente, e mais aí 30% de periculosidade. Então, por exemplo, se o cara ele ganha R$1.000, ele vai custar para você, olha só que lance legal, faz isso vezes isso, quanto que vai dar? 2,1, ou seja, esse cara não vai te custar R$1.000, o teu custo com esse funcionário vai ser em torno de 2.200. Então, o que geralmente acontece com os caras que trabalham no nosso segmento? Eles não metrificam isso, né? E acham que quando ele paga R$1.000 para o funcionário, tá certo e foi. Mas se você não paga o salário e não guarda dinheiro para os tributos, quando você vai mandar esse cara embora, você faz como? Você não tem condição de pagar a rescisão desse cara. Então, a primeira coisa que é importantíssima é você entender quanto esse cara realmente custa para você. E aí você pode entrar em outros pontos, como por exemplo, esse cara aqui, se ele recebe 30% de periculosidade, quando ele sai da empresa, ele não vai ter como colocar você na justiça por causa dos 30%. Então é bem importante você, quando for precificar, cara, saber quanto a tua mão de obra custa. Porque muita gente quebra por causa disso. Ah, trabalhar com funcionário é ruim, não sei o quê. Só que você não guarda parte do funcionário que é direito dele. Se você tem uma empresa, tem que entender quais são os direitos do seu funcionário. E o cara tem direito a férias, ele tem direito a 13º. Ah, Gabriel, mas eu ainda sou pequeno. Cara, indiferente se você é pequeno ou grande, você precisa entender como é que funciona. Lembrando, eu não vou precificar para você. Eu não vou falar quanto você tem que cobrar. Eu vou te mostrar as ferramentas que isso pode te ajudar no teu negócio, ok? Então esse cara aqui, que ele recebe R$1.000, ele vai te custar 2.100, porque aqui você não vai ter problema se um dia você precisar desligar esse cara, se um dia ele sair da empresa, você já vai ter esses valores acumulados e guardados para poder pagar esse cara, beleza? Então entenda isso, que é isso a diferença entre pequenas, grandes e médias empresas. Vamos lá. Dentro da tua mão de obra, a gente já falou aqui que o salário desse cara subiu de 1.000 para 2.100. Quando você for precificar, o mínimo é isso. Agora, e o teu prolabore?
Ah, Gabriel, mas R$4.000 eu preciso pagar 13º para mim? Aí é a tua opção, tá? Ok? Você pode ter R$4.000 aqui que vai ser o teu salário mensal. Você pode também adicionar todos os benefícios aqui, como férias, 13º para você também. Ah, Gabriel, eu sou patrão, eu não vou fazer isso porque senão a minha precificação vai ficar alta. Não tem problema, beleza? Não tem problema nenhum. Só que dependendo do contrato, olha que lance legal. Dependendo do contrato, se eu tenho um contrato onde eu tenho muitas pessoas, se é um contrato de 20, 30, 40, 50 pessoas, além da parte técnica, eu vou precisar também de um supervisor. Ou seja, eu vou precisar de alguém aqui como apoio, ok? Então muitas vezes, Gabriel, eu não sou o cara que está na linha de frente. Ok, mas você tem que considerar a equipe que você vai utilizar mais a equipe de apoio. Por quê? Gabriel, o supervisor vai uma vez por mês no contrato, tudo bem? Então você pega esse custo e dilui uma vez por mês desse cara. Além disso, a tua mão de obra, se a tua empresa começa a crescer, você vai precisar de escritório, você vai precisar de pessoas para atender telefone. Então, automaticamente, um custo que você vai precificar de um contrato, você tem que olhar num todo. Não é só ali, é tanto X, acabou, não. Você tem que olhar o quanto isso vai atrapalhar a tua cadeia. Por quê? Olha só que interessante. Se eu não olho para isso, se eu não presto atenção para isso, eu fecho um contrato para 20 pessoas. Beleza, 20 pessoas, mas quem que vai cuidar desses caras para falar, quando eu precisar de um auxílio de RH, esse cara vai falar com quem? Quando eu precisar de um auxílio de uma informação da empresa, esse cara fala com quem? Quando ele precisar pedir EPI, ele vai pedir para quem? Então você precisa entender que além da parte operacional, se a tua empresa cresce, a parte administrativa tem que dar suporte, ok? Gabriel, ainda não tenho parte administrativa, ok? Sem problemas. Gabriel, hoje se o pessoal quiser falar com o RH, eles ligam direto lá no escritório, não tem problema. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o custo da empresa de mão de obra, dependendo do tamanho do contrato, ele vai adicionar isso aqui para você também. E tem uma outra vertente da mão de obra que muita gente esquece, porque assim, a gente está falando só de salário, certo? Só que quando você vai precificar, você tem que tomar cuidado com as horas extras, beleza? Como assim, Gabriel? Se o teu contrato ele é um contrato de produtividade, ou seja, onde você tem que atender aquele cliente sem limite de horário, se o cara te ligar no domingo, você vai ter que atender esse cara, você precisa mensurar isso em hora extra, certo? Porque muitas vezes os contratos são fixos. Meu contrato lá é X por mês e eu precifico em cima disso. Só que tem plantão, tem atendimento emergencial, o cara precisa ficar até mais tarde. Então, automaticamente, se esse cara vai sair fora do horário de trabalho dele, eu preciso contemplar isso. E o que são os adicionais? Além de hora extra, o que mais impacta? Olha, presta atenção, hora extra, outra coisa. Se o cara ele trabalha em turno, se ele trabalha à noite, ele vai ter mais uma porcentagem aqui do adicional noturno. Então, se eu não mensurar isso em meu contrato, meu contrato, Gabriel, era das 8 nesse cliente, das 8 às 17, que é o horário administrativo, ok. Só que esse cliente, ele muda uma frente, ele precisa que você fique, sei lá, das 22, certo, às 6 da manhã, por algum motivo, por uma obra, por uma instalação, por algum motivo particular. Se eu não mensurar isso aqui na mão de obra, automaticamente você vai perder dinheiro, correto? Correto? Então, muito cuidado quando for precificar, além do salário, dos adicionais. Se você não colocar isso, você que paga a conta. E aí vai sair da tua margem depois que eu tinha falado do lucro, tá? Então, deu para entender um pouquinho como é que funciona a hora extra? Os adicionais, e tem algumas empresas que trabalham com plantão. Eu não sei como é a legislação aí na tua cidade, beleza? Eu não sei como é a legislação aí próximo de onde você está, não sei de que local do Brasil ou do mundo você está assistindo esse vídeo, mas o plantão, pelo menos aqui na minha região, aqui no meu estado, é o seguinte: você tem que pagar 1/3 de hora para esse cara. Como assim, Gabriel? É isso mesmo, você tem que pagar 1/3 de hora para esse cara aqui, poder ficar de plantão. Ou seja, o horário dele é de segunda a sexta, das 8 às 5, ok. Sexta-feira, 6 horas, às 18 horas, esse cara já tem que entrar em plantão. Então você paga 1/3 de hora para esse cara ficar em casa, à disposição da empresa. Então é importante você colocar isso. Por quê? Sempre acontece isso, dos caras falarem que dá problema. O cara vem, faz hora extra, o patrão não paga. O cara vem, fica de plantão fim de semana, o patrão não paga. Quando o cara sai da empresa, ele tem um banquete para se deliciar. Mas o cara colocou na justiça. Indiferente, cara. É melhor a gente trabalhar certo e não ter problema com esse negócio. Entendeu o jogo como que é? Então, a mão de obra, você tem que olhar todos esses detalhes para conseguir dar o valor ideal, ok?
Então vamos lá, a mão de obra é o primeiro dos pontos quando você for precificar. Então você vai ter que ter esse controle, pode fazer uma planilha, mas você tem que ter esse controle aqui, cara, para garantir que o negócio tá legal, beleza? Vamos lá. A segunda coisa muito importante que todo mundo tropeça são os custos com deslocamento. Como assim, Gabriel? Vamos lá. Deslocamento, o cara vai precisar atender esse cliente. Ele vai a pé? Não sei. Aí esse cliente ele precisa viajar para atender? Não sei. Então você precisa levantar quanto de veículo? Pô, quais os veículos esse cara vai usar? Ah, ele vai usar um carro, ele vai usar, tem que ser uma caminhonete, tem que ser uma picape, ele vai de moto, não sei. E aí no veículo tem aquela grande dúvida, Gabriel, eu alugo ou eu compro? E aqui é uma guerra que eu sempre compro com a galera, porque todo mundo fala, não, tem que comprar o carro da empresa, tal, e não sei o que. Vamos lá, se você for comprar um veículo onde você vai financiar, certo? Uma taxa de juros aí que geralmente não é as melhores do mercado. Você vai fazer um financiamento do veículo, um veículo bom para trabalho hoje, um veículo 0 km, cara, você não consegue para trabalho por menos de 45 mil reais, 50 mil reais. Não sei quando é que você vai estar assistindo esse vídeo. Agora, se você financia um carro de 50 mil reais, né, ou sei lá, 45 mil reais, quanto você vai pagar disso? Ah, Gabriel, eu dou X de entrada, mas aqui eu vou ter o juros. Então, você precisa levantar, quando você, olha, atenção aqui, ó, quando você for entender do veículo, você precisa fazer a conta. Se você comprar ele financiado, quanto que ele vai sair para você? Certo? Então, sei lá, vamos que esse carro aqui de 50 vai sair por 80, vai sair, não sei, você vai fazer a tua conta aí. Então, esse carro aqui ele vai ter um custo adicional só com juros, ou seja, esse dinheiro você não pega de volta, tá? Ah, Gabriel, então beleza, então eu fiz a conta aqui, ficou X por mês, eu diluí isso, sei lá, em 2, 3 anos no máximo, tem que trocar frota, beleza? Um carro que ele fica muito tempo na frota é perigoso, que ele começa a gerar uma manutenção excessiva. Ah, Gabriel, eu já tenho um carro hoje, aí é outra história, você vai investir na manutenção desse veículo, ou seja, você vai ter um custo de manutenção, mas a tendência é que os veículos mais antigos, eles consumam mais combustível, ele quebre mais vezes e acaba dando problema. Então, a opção fica aí a seu critério, faz conta, lembrando, eu não vou precificar para você, eu vou te ensinar como é que faz. Então, para alugar o veículo, olha lá, para alugar o veículo a conta é mais fácil, por quê? Quando eu compro um veículo, primeira coisa que eu tenho que pôr, seguro. Ô louco, Gabriel, tem que pôr seguro no carro? Tem. Não, mas tá tranquilo, cara, seguro, não precisa pôr não. Beleza, você vai fazer um atendimento, sai lá fora, cadê o carro? Levaram, perdi o carro. Como é que você vai trabalhar no outro dia? Ah, mas o carro é meu, tá quitado. Cara, é aquilo, é um risco que você está correndo. Como se você, no item de mão de obra, se você não pagar os 30% do cara e for direito dele, é um risco que você está correndo, ok? Então, vamos lá. Gabriel, beleza, e o seguro? Ah, mas além do seguro, você tem que contemplar a manutenção desse veículo. Porque o veículo não roda sem manutenção. Aí o que acontece? Muitas vezes o cara vai deixando, vai postergando. Aí chega o carro tá todo destruído, cara, todo quebrado. Ou seja, pneu careca, suspensão batendo, o motor tá ruim. E é um carro que aí ele vai rodando, de novo ele tá correndo um risco. Então, quando eu coloco seguro, manutenção e o custo que eu vou ter com documentação desse veículo, faz a conta depois aí do teu. Pega um carro zero, faz essa conta aqui, ó. Faz essa conta aqui com mais seguro, mais manutenção e mais documento. O quanto esse veículo vai custar para você. E aí que entra a opção hoje do aluguel de veículo, tá? Por que eu falo que o aluguel pode ser uma boa condição? Por quê? Quando você aluga um veículo, você vai pagar X por mês. Eu não sei quanto é o plano aí. E aí dá uma pesquisada. Tem várias locadoras, tem vários preços, tem várias condições. Para a empresa tem algumas condições diferenciadas. Mas vamos pôr um valor fictício aqui de R$ 1.500 por mês. Beleza? Valor fictício, beleza? Você precisa ver se esses R$ 1.500 eles são viáveis, pois quando você aluga um veículo, não necessariamente você precisa pagar um seguro. Então você já tira o seguro da tua conta. Geralmente quando você aluga o veículo, as manutenções, freio, pneu, óleo, que são coisas corriqueiras que você precisa fazer no veículo. Sem isso, cara, não tem como o veículo andar, ok? E sem contar que quando você aluga o veículo, as manutenções são por conta da locadora. E o terceiro ponto, documentação. Você não paga documentação nenhuma por isso. Então, se você juntar seguro, manutenção, documentação, mais valor de financiamento, em algumas condições é melhor, olha só que interessante, é melhor você
alugar um veículo do que comprar. E aí você precisa ver na tua realidade. Gabriel, eu tenho um carro aqui, um Uno, que é guerreirão, eu tenho um Uno aqui que vale 15 mil reais, pô, e eu prefiro manter ele, se não vou trocar ele, vou manter com ele e vou andando. Quando quebrar, eu arrumo o veículo, para mim fica mais barato. Então é isso que você tem que calcular. Mas lembrando, cuidado com os riscos. A maioria das empresas hoje adotam sistema de aluguel para não ter problema com isso. Então, por exemplo, se eu tenho um contrato de 5 anos, beleza? Esse contrato está comigo por 5 anos. E nesses 5 anos eu compro um veículo para ficar lá esses 5 anos, ok? Você dilui isso aqui por 5 anos. Mas, Gabriel, você não falou que tem que trocar a frota de 2, 3 anos? Cara, no máximo. Porque se a frota for ficando antiga, vai começando a ter manutenção. E tudo isso aqui é variável pelo tanto que você anda. Um veículo que você anda pouco, você vai ter menos problema. Um veículo que você anda mais, você vai ter mais problema. Então, esse aqui é a base para você entender o lance do deslocamento. E algumas empresas fazem o seguinte, eles têm um sistema lá, vou apagar aqui, que pagam para o funcionário, que é uma terceira opção, e pagam o KM para o funcionário. Ou seja, as despesas do veículo é do funcionário e eles pagam o famoso KM, né? O quilômetro rodado do veículo do funcionário, que é uma terceira opção. Então, assim, você vê o que é mais viável para aplicar para o teu negócio ou para a empresa que você vai estar trabalhando, dependendo do contrato. Fechou? Aqui tranquilo? Agora, além das despesas de mão de obra que nós falamos e de deslocamento, que também, esqueci de falar, além dos deslocamentos com o veículo da empresa, muitas vezes o teu funcionário, ele vem de ônibus, ele vem de transporte público e geralmente algumas empresas no processo seletivo tentam contratar pessoas que estão mais próximas da empresa para que no deslocamento, eles acabam diminuindo o custo com isso. É uma opção, né? Mas nem sempre você consegue encontrar uma mão de obra próximo da empresa, tá? Para você ter noção, uma das empresas que eu trabalhei, a empresa contratava o cara na rua da frente ali para não precisar pagar transporte pro cara, né? Às vezes eu tinha mão de obra mais qualificada em outros locais, mas eles preferiam contratar ali porque o cara vinha andando para a empresa. É uma opção, beleza? Então são algumas dicas importantes que podem diminuir os teus custos. Outra coisa que eu não falei é as despesas com o teu prédio. Como assim, Gabriel? Você paga aluguel? Não, mas não, Gabriel, eu aluguei um espacinho aqui e montei uma oficina. Cara, quando é que vale a pena montar uma oficina e ter uma despesa fixa? Quando isso aqui for te trazer algum benefício. Vamos lá. Gabriel, eu tenho um ponto muito bom no centro da cidade onde passa muita gente e ali eu vou conseguir vender mais com isso. Cara, que top. Então, vai lá. Se isso realmente vai converter em venda, aí aluga um prédio e coloca lá num bom ponto da cidade. Mas o que geralmente eu recomendo para as empresas que estão começando é trabalhar com carro oficina, tá? Gabriel, eu estou começando nesse troço aqui, então começa com carro oficina, meu patrão. Começa devagarzinho, começa de baixo. Não necessariamente você vai precisar vir aqui e já abrir uma oficina, abrir uma loja para começar a trabalhar, tá? Então algumas outras coisas são importantes. E no aluguel, isso aqui tem que ser mensurado nos teus custos. Senão você faz uma planilha de custo, quando chega no final do mês, você olha, puta, tem um aluguel para pagar. Por isso que tem refrigerista que pega dinheiro na mão, pega muito dinheiro na mão, acaba o mês e fala assim, cara, o que aconteceu? Estou pagando para trabalhar, porque ele não está mensurando hoje todas essas despesas. Ah, Gabriel, mas se eu colocar tudo isso aqui, eu não trabalho. Você escolhe. Você quer trabalhar arriscando? Não tem problema. As empresas grandes e as multinacionais, para você ter uma noção, eles cobram até o tempo de deslocamento do cara, ok? Que depois a gente vai falar sobre hora homem e a gente vai entrar nesse assunto ainda hoje, ainda nesse vídeo, beleza? Então vocês estão entendendo que tudo isso aqui é linkado com o teu preço final? Então se você for anotando aí, faz isso, faz esse exercício, vai anotando e vê quantas são as suas despesas reais. E no aluguel que você tem dentro de uma empresa, muitas coisas tem que tomar algum cuidado com algumas variáveis. A primeira variável é quais os custos adicionais que você vai ter lá. Como assim, Gabriel? Ah, ó, beleza, o cara ele entende que, pô, se ele tá pagando aluguel ali, não vai ter custo, peraí. Vamos lá, vamos supor que você tem que fazer uma manutenção, você tem que fazer uma pintura, você tem que garantir aquele local, você vai fazer uma reforma. Então, tudo isso tem que ser mensurado no que diz respeito ao teu custo, ao teu preço. Se não, paga para trabalhar, beleza? Então, cuidado aí quando for entrar no aluguel, porque é o seguinte, se você se basear a tua renda pelo teu faturamento do verão, que é o maior erro, né? Você vai ter grandes problemas, porque no verão, que é um erro dos profissionais, né? O correto é você ter uma demanda linear, mas o erro que acontece é que no verão o cara tem muita demanda e ele se baseia, ou seja, o padrão de vida dele vai pro nível, né, do verão, que aí entra muito dinheiro e acaba diluindo todos esses custos, tá?
Então, além do aluguel, tem outra coisa que é importante. Vem cá, vamos lá, vamos continuar aqui. Quando você for trabalhar em empresas, em comércios, em alguma coisa assim, sempre o teu funcionário vai te gerar despesas adicionais ao salário dele. Por exemplo, eu vou trabalhar numa empresa que ele tem uma exigência maior com EPIs. Ah, Gabriel, mas EPI não precisa, eu nunca usei. Cara, existe uma NR que ela obriga você como empregador fornecer EPI para o teu funcionário. Se você quiser correr o risco, lembra? Quiser correr o risco, não tem problema, mas aí, quando esse cara sair da empresa e falar que ele não recebia EPI, que esse cara, o cara às vezes tem algum problema de saúde, você vai ter que pagar por isso. Então não é melhor trabalhar certo? Aí está a opção. Então, vamos lá. Algumas empresas trabalham com uma cobrança muito alta em relação a EPIs. Além da legislação, eles pedem. Por exemplo, uma das empresas que eu trabalhei, o funcionário, se ele andasse na produção e ralasse a bota dele, e na bota dele lá tivesse um risquinho de nada aqui, e passasse ali alguém da segurança, pedia para trocar. E já trabalhei em outros clientes que quando você ia lá, o cara estava sem bota, o cara estava de tênis lá na produção e ninguém falava nada. Então, o correto é você trabalhar sempre embasado nas legislações. E hoje, a legislação que fala sobre isso, a NR6, ela obriga você, empregador, a fornecer EPI para o teu funcionário, ok? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter quando for precificar. Por quê? Vamos supor que o lugar que você vai trabalhar tem uma outra NR chamada NR10. Esse cara ele vai ter um contato com elétrica, esse cara vai ter um contato com alguma condição que torna aquele ambiente periculoso ou insalubre, beleza? Isso é uma questão que a gente pode entrar num outro vídeo, tá? Mas tem uma certa lógica para um local ser insalubre ou também ser um local considerado periculoso. Tem uma série de análises, não é assim, deixa eu ver aqui, hoje esse local aqui é periculoso, não é assim. São análises que tem que ser feitas para garantir isso. Então vamos lá. Esse cara vai trabalhar nessa empresa que tem o padrão de NR10, ele vai ter uma exposição. Ele vai ter que comprar uniformes do tipo ATPV. Beleza? Eu não sei quanto está hoje, porque eu não compro isso aí, geralmente tem um departamento que compra. Mas, cara, um kit ATPV que é uma roupa elétrica, que ela evita, né? Na verdade, ela evita a propagação de chama, né? É uma roupa anti-chama. Então, para manusear a elétrica, a questão de arco voltaico, então só um conjunto desse aqui custa mais de R$300, meu pai. Só um conjunto de ATPV. E dependendo da classe que ele é esse ATPV, dependendo da interação, da tensão que esse cara vai usar, além dos ATPVs, o cara tem que ter um balaclave, tem que ter luva, tem que ter, cara, uma série de EPIs que um conjunto, alguns sistemas aí, um conjunto desse custa mais de R$1.000, ok? Imagina, você vai entrar num contrato, você não mensura isso, e aí você tem que substituir essa roupa TPV desse cara, sei lá, o cara, vamos lá, mais ou menos um kit por mês, certo? Um kit por mês desse aqui, o cara troca. Um exemplo, tá? Você vai entrar no contrato no mínimo de 2 a 3 kits que você tem que dar pro cara, desse tipo de uniforme. Então você dá 3 tipos, pô, dá quase R$1.000, pô. É R$1.000 que você vai ter que colocar da empresa para esse cara começar a trabalhar. Você tá entendendo como é que é o jogo? E se eu não olho pro mercado, se eu não olho para essas particularidades, eu precifico só pela minha mão de obra. E aí que quebra a cara, é aí que as grandes empresas se estabelecem no mercado, e empresas menores que tentam entrar nesse tipo de licitação, nesse tipo de pregão, nesse tipo de bidding, acabam quebrando porque não entendem os custos que eles vão ter para esse negócio, certo? Então é bem importante você olhar tudo isso. Eu não estou colocando um décimo aqui. Em uma das empresas que eu trabalhei tinha um produto químico que o cara tinha que andar aqui no bolso, chamado Difoterine, ok? Dipo, escreve Dipo, D-Y-P-H-O, Difoterine. Essa porcaria desse Difoterine é um negocinho desse tamanho, parece um copinho de Danone, custa mais de 300 pila também, pô. E todo funcionário que tivesse interação em algumas áreas da planta tinha que ter um daquele. Ou seja, R$300 a mais por funcionário. Fora que se por acaso esse cara era um copinho, como se fosse um copinho de Danone, se esse cara virasse, vacilasse, escorria aquele líquido. Porque como é que é usado o Difoterine? Em caso de queimaduras químicas, você abre ele e despeja ali na mão, no olho, onde você teve contato. Ok? Para evitar, né, danos maiores à saúde com contatos com produtos químicos.
Se o cara fosse, derrubasse aquilo, quebrasse o lacre, era inviável, você tinha que comprar outro. Imagina, R$300 aí porque o cara derrubou a pecinha no chão. E eu tô falando, pessoal, de coisas simples, mas que fazem a diferença no negócio, beleza? Então isso aqui, os uniformes, EPIs, você tem que mensurar, né? O cara vai entrar, ele vai ter que ter bota, ele vai ter que ter capacete, ele vai ter luva, e isso precisa ter uma certa substituição. Não é uma coisa que vai durar para sempre. Você pode até treinar o teu funcionário para que ele otimize, né, a vida útil desse EPI, mas o EPI ele tem uma vida útil, ele vai ter que ser trocado, ele vai ter que ser substituído. Dependendo, por exemplo, nesses sistemas aqui de ATPV, algumas luvas para interação com a elétrica, anualmente você tem que fazer uma pré-inspeção todo dia antes de usar, mas anualmente você tem que fazer uma análise nessa luva para garantir que, pô, cara, tá tudo certo, que o cara vai poder ter interação com a elétrica e não vai ter problema. Então, muito cuidado com o lance de EPIs para a utilização do nosso sistema, beleza? Vamos lá. Acabou? Não. Então, vamos lá. Vamos supor que esse cálculo todo eu fiz aqui e deu um custo de R$22.000. Certo? Então, beleza. Um exemplo, só para a gente ganhar tempo. Então, quer dizer que a minha equipe ela vai custar R$22.000. Estou dando um exemplo, beleza? Calma aí os afobados aí. Estou dando um exemplo. R$22.000 é o custo que esse cara vai ter. Olha que lance. É o custo que ele vai ter para o negócio dele. Com tudo isso que eu te falei, por mês. Aí, fora isso aqui, você vai ter a porcentagem de imposto. Porque toda vez que você emite uma nota fiscal para um cliente, você tem que pagar a tributação. E a tributação ela é variável, dependendo do estado, dependendo do local, tá? Dependendo do que você faz, a tributação ela é variável. E pessoal, a gente só está falando de custo e imposto. E aonde fica o nosso lucro? Vamos lá, eu vou te dar uma notícia aqui que pode ser desanimadora ou muito animadora para você. Quando eu tenho todos os meus custos levantados, todos, e com o tempo você vai aprendendo a colocar mais coisas nessa planilha, e aí isso aqui vai ficando mais próximo do real. Depois vira automático, como você já tem, já está montado isso, vira automático. Então se eu tenho R$22.000 de custo, mais o imposto, fica X. E a minha margem de lucro fica onde? E aí que está a grande sacada. Lucro, geralmente lucro de contratos fixos, não ultrapassa 30%. Ok? Não ultrapassa isso. Dificilmente você vai ter um contrato de manutenção que ele ultrapassa 30% de lucro. Porque isso aqui é o lucro livre. Você vai tirar todas as suas despesas de escritório, tal. Tirou todas as despesas, não passa de 30% de lucro livre. Um contrato que ele tem 30% de lucro livre, cara, tá excelente, tá? Então, por exemplo, vamos supor que num contrato desse aqui de R$22.000 aí, 10% daria 2.200, 4.400, 6.600. Então, num contrato desse aqui, a margem de lucro livre é o 6.600. Tem contratos que a gente manuseia R$1 milhão, ok? Entre despesas, entre custos, entre dia a dia, para a empresa conseguir faturar R$100 mil. Só que esses R$100 mil são livres, porque o segredo está em você mensurar tudo e aí depois aplicar a tua margem de lucro. Uma coisa que é importante, olha aqui, outra coisa importantíssima, que isso aqui pode fazer toda a diferença no teu negócio. Se você pular uma dessas etapas e não precificar um desses itens corretamente, vai acontecer um negócio que, cara, 100% das vezes acontece. O cara, ele acha que está ganhando dinheiro, mas está pagando para trabalhar. É isso mesmo. Tem muita gente no nosso mercado achando que está ganhando dinheiro e está pagando para trabalhar. Por quê? Se o cara não põe um seguro no carro, se o cara não faz uma manutenção, cara, daqui a pouco isso vai estourar, beleza? Daqui a pouco estoura. É um risco muito grande para se correr, né? Ah, Gabriel, eu quero correr esse risco, a minha empresa está correndo esse risco, não tem problema. Mas o que muitas vezes acontece, quando o cara, por exemplo, não coloca lá o tal do Prolabore, que a gente falou no começo lá, tá? Que é o próprio salário dele, beleza? Ele não coloca o Prolabore ali no custo dele, certo? A gente colocou lá de 4 mil. Beleza. Aí ele pega isso aqui, ele entende que isso aqui é lucro. E não, lucro é isso aqui. Isso aqui é despesa. Beleza? Isso não é lucro, isso é despesa. E aí o que acontece? Quando quebra um carro, ele tira da onde o dinheiro para pagar, já que ele não tem um fundo de reserva para cobrir isso aqui? Ele vai tirar do Prolabore dele.
Aí o cara trabalha que nem um maluco, trabalha muito, chega no final do mês ele bate a mão no bolso, porra, tem 100 reais na conta. Bate a mão no bolso, pô, cara, não tem dinheiro. Vocês estão entendendo como que é o jogo? Então a precificação, ela vai muito além disso aqui. E agora o segredo, vem cá. O segredo para você colocar tudo isso aqui em prática é você saber como precificar isso em HH. Porque eu já sei, um exemplo, eu já sei quanto que é a minha despesa. Já levantei tudo isso. Mas como que agora eu vou pegar isso aqui e transformar isso em HH? Galera, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer a parte 2 desse vídeo, onde eu vou ensinar você a pegar esses custos que você tem e imputar em HH para você colocar em pequenas, grandes, médias empresas aí o teu preço exato, beleza? Então, muito obrigado a todo você que chegou até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui, inscreve, aperta o like. E ó, se você está gostando desse conteúdo e está te ajudando, clique em compartilhar e manda para o máximo de pessoas possíveis, porque essa é a minha ideia, beleza? Então, muito obrigado por participar desse vídeo e a parte 2 sai daqui a pouquinho. Tamo junto!